Então, inesperadamente eu não estava prestando atenção no vídeo lá, né? No horário, então acabou cortando o vídeo anterior. O que eu estava falando era de, então, vamos voltar, né? Para não ficar um negócio meio despedaçado. É que existem metais, elementos eletropositivos e elementos eletronegativos. São aqueles que, né, positivos têm a tendência natural de perder os seus elétrons e os eletronegativos de receber. Né? Se você for ver aqui o caso do sódio, né? O sódio aqui, ó, ele tem esse elétron bem aqui, né? E se ele perder, ele completa a camada número 2, fica com 8 elétrons bem aqui. E o cloro, ele tem aqui, ó, uma lacuna, né? Então, se ele ganhar um elétron, ele completa a camada 3. E com isso, você tem isso aqui, ó, o sódio, tá? Doando elétron, tá? Pro cloro. Quando você tem um elemento neutro e ele doa um elétron, você faz ele com uma cruzinha aqui. Se ele perder 2 elétrons, como é o caso do cálcio, ele faz isso aqui. Então isso aqui a gente chama de cátion, os positivos, monovalente. E aqui os positivos, aqui ó, cátions bivalentes. Existem trivalentes, quadrivalentes, né? E aqui você tem o cloro, por exemplo. O cloro fica assim, ele ganha um elétron, então ele fica com uma carga positiva a mais. Então isso aqui é um ânion monovalente, tá? O oxigênio, por exemplo, ele ganha 2 elétrons. Então ele aqui é um ânion bivalente. E assim sucessivamente, certo? O que mais que acontece, né? Dependendo se você tem, por exemplo, vamos pegar o caso do cálcio, né? Ligar com o cloro, né? O cálcio ligar com o cloro. Você vai ver que o cálcio 20, ele tem assim, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3P6. Putz, não lembro aqui a diagrama do cara, qual que é o primeiro na sequência. Pelo amor de Deus, abre esse negócio aqui. Só um segundo, tá? Essa figura que eu quero. Como está aqui? Deixa eu ver se eu lembro. 1S2, 2S2, 2P6. Então, 1S2, isso aqui tem 2P6, 3S3, aqui tem 10, aqui tem 8. Só fazer, né? Ô animal. 2P6, 3S2. Aí vem aqui 2, 1, 4, 10, 2S2, 3, P6, 3D10, 4S2. Vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Então aqui você já tem 18. Mas dá 4S2. Né? S2, S2, daí ele perde. Ah, tá certo. Se ele perdesse, desculpa, tá? A lei disse aqui. Se ele perder esses 2 elétrons aqui, ó, ele completa 8 na última camada, né? Então fica, obedece a regra do octeto. Então ele precisa perder 2. Só que ele fala assim, o cloro, eu tenho aqui 2 elétrons sobrando, cara. 2, cara. Oferta, uma oferta de ouro. Você quer? Ele quer, mas só quero um. Aí ele fala, então chama um amigo seu. Então daí ele vai lá e cata, né? Ele dá um cara para esse cara aqui e ele pega, dá pro outro cara aqui. Então fica, né? O cálcio se liga a 2 cloros, né? Então se você tem um ânion monovalente, um cátion
bivalente, você vai ter dois caras aqui. Então eles começam a se juntar do jeito que dá, entendeu? E isso é uma ligação bem forte, né, entre eles. Então isso se dá na ligação iônica, né? Certo? Porque veja o seguinte, se você perder um elétron, qual que vai ficar esse cara aqui? Como é que ele vai ficar? Então, como o átomo neutro perdeu um elétron, então ele não vai ter mais um, vai ter 10. Então fica 1s2, 2s2, 2p6, né? 2p6, isso, completou. Viu que a gente perdeu 3s1. E, por exemplo, o cloro, né? Ganhou mais um, então fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então completou aqui a última camada com 8, né? Certo? Então o que eu ia falar aqui da ligação iônica é o seguinte: essa ligação, né? Ela, geralmente os componentes que são os elementos, as substâncias que são formadas por essa ligação, eles parecem com umas características em comum bem peculiares, que é, por exemplo, primeiro, eles são sólidos na temperatura ambiente, tá? Segundo, eles têm alto ponto de ebulição e alto ponto de fusão, ou seja, eles precisam aquecer muito, eles pra cacete, aquecer pra caramba esses caras, para eles poderem derreter e depois ebulir, né? Ou seja, ferver. Que dirá o ponto gasoso dele. Na sequência, o que eles têm? Eles são duros, porém quebradiços. Esse NaCl que eu falei, a ligação do cloro e do sódio, é o sal de cozinha, tá? Então você vê que ele é duro, mas ele é quebradiço, né? Além disso, eles se dissociam em um solvente, por exemplo, no caso da água, em solução aquosa, eles quebram as ligações, né? E ficam flutuando lá, né? No meio da solução, os cátions e os ânions dos elementos. Desculpa, da ligação iônica, né? Veja o seguinte: então, se ficam cátions e ânions, ou seja, são átomos carregados eletricamente, eles são móveis. Se você aplicar um campo elétrico ali, eles vão criar uma corrente elétrica, ou seja, vai haver fluxo de cargas elétricas. Então a gente pode dizer que soluções de elementos iônicos são, de substâncias iônicas, são condutores de eletricidade. E outra coisa, se você, como existem alguns outros tipos de ligação entre átomos, se uma substância você tem pelo menos uma ligação iônica, você pode dizer que ele é uma substância iônica, tá? E, bem, enfim, com relação à parte da iônica é isso, né? Mas uma explanação bem rápida, tá? Eu vou terminar aqui para continuar no outro vídeo sobre ligação covalente, certo? Então tá.